Cara, agora que tá todo mundo saindo, sabe quando você toca em um objeto metálico, como uma maçaneta da porta de casa, e você toma um choque? Será que existe um motivo para isso acontecer ou é simplesmente azar seu? Bom, ele existe e vamos explicar esse fenômeno passo a passo. Seja bem-vindo ao Papo de Fim de Aula. Para começar, primeiro precisamos entender o que é o choque que sentimos. Basicamente, o ser humano é eletricamente neutro, ou seja, não possui carga positiva ou negativa em seu corpo. Mas de vez em quando mexemos muito em objetos metálicos, ou até mesmo quando colocamos uma roupa, pode ser que a gente acabe se eletrizando e acumulando muita carga. Dessa forma, ao tocar em um objeto que está com uma quantidade de carga muito diferente da nossa, a gente pode descarregar essa carga nela sem querer, e daí o choque. O contrário também pode acontecer, viu? Se a gente tocar em um objeto que está muito mais carregado que o nosso corpo, uma corrente flui dele para a gente. Mas existe um conceito da física que nos ajuda a entender isso um pouquinho melhor. É a famosa eletricidade estática, estudada pela parte da física conhecida como eletrostática. Ela descreve basicamente a situação em que existe um desequilíbrio de cargas no corpo estudado, e o choque que sentimos é quando tocamos em um objeto condutor nesse estado de desequilíbrio. Indo mais fundo no problema, para entendermos melhor, é bom a gente dar uma estudada sobre os átomos, a unidade básica da matéria. Ele é composto por nêutrons, prótons e elétrons. Quando existe um excesso de elétrons, ele está negativamente carregado, mas quando tem mais prótons do que elétrons, acontece o contrário, ele está positivamente carregado. Quanto ao nêutron, como ele é neutro, não interfere na carga do material. Portanto, o desequilíbrio é esse cenário que a quantidade de prótons e elétrons não é a mesma, e o choque é a consequência desse desequilíbrio elétrico entre os materiais, pois esse processo nada mais é do que uma corrente de cargas elétricas se movendo. Tá, explicamos o desequilíbrio de cargas e por que tomamos o choque, mas por que o desequilíbrio acontece? Isso pode acontecer, mas normalmente de duas formas diferentes. O primeiro é através do atrito. Ao atritar dois objetos, a gente cria o que os cientistas chamam de efeito triboelétrico, que construiu a série triboelétrica, que apesar do nome ser um pouquinho complicado, a ideia é bem legal e intuitiva. Ela relaciona vários objetos em que os de cima ficam com carga positiva e os de baixo negativa. Por exemplo, ao atritar a pele com uma roupa de seda, a pele fica positivamente carregada, enquanto a seda, que fica mais abaixo na série em relação à pele, fica negativamente carregada. E é justamente com esse desequilíbrio de cargas que tomamos o choque ao tocar em algum condutor qualquer. Algo que pode deixar isso mais frequente é o tempo seco, já que como nesse cenário a umidade é baixa, tem menos água para distribuir as cargas do nosso corpo para o ar. Desse modo, as cargas se acumulam no nosso corpo por mais tempo e aí damos o choque ao tocar nos outros ou em objetos metálicos com mais frequência. Já a segunda maneira desse desequilíbrio acontecer é através do contato. É simplesmente quando um objeto carregado é colocado em contato com um objeto neutro, e dessa forma ele deixa esse objeto carregado também na mesma intensidade. Beleza, até aqui eu creio que a ideia tem ficado clara. Então somos eletricamente neutros, mas ao ser eletrizado, podemos ficar eletricamente carregados e descarregar isso sem querer com choques em outras pessoas ou objetos. Mas em que outro fenômeno do nosso dia a dia a eletrostática dá as caras? Os raios. Sim, eles mesmos. O atrito entre as gotículas de água na forma de granizo dentro das nuvens acabam eletrizando as gotículas. Dessa forma, por serem ótimas condutoras, descargas elétricas acabam aparecendo como resultado desse desequilíbrio das cargas, e daí os famosos raios. Muito obrigado e agradeço por ter ficado até o final. Como lição de casa, recomendo que pesquise sobre esses termos que colocamos na tela. Valeu galera, agora eu vou dar uma caminhada para descarregar as minhas energias. Até a próxima aula.